Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, você confere a partir de agora as principais informações de Linhares e região no Sim Notícias. Confira os destaques desta quarta-feira. A Assembleia irá discutir a abertura de supermercados em Linhares aos domingos. Dono de terreno em Uruçuquara aciona a polícia para expulsar invasores. Com a chegada da chuva, aumentou também a produção de leite aqui na região. Veja ainda uma entrevista com o recém-empossado pastor da Igreja Batista Memorial, a Ederson Monteiro. O esporte, claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Os supermercados estão oficialmente autorizados a abrir aos domingos no Espírito Santo, mas só no período entre 18 de dezembro até o Carnaval e também nas férias de julho. Em Linhares, uma assembleia entre os empresários irá ainda discutir o assunto na próxima semana. A autorização para abrir aos domingos aconteceu após um longo período de negociações, mas a decisão veio junto com algumas restrições. Os supermercados poderão funcionar aos domingos somente no período de férias, no caso do dia 18 de dezembro até o Carnaval e durante as férias do mês de julho. Em todo o estado do Espírito Santo, os empresários ainda não chegaram a um consenso. Em Linhares, a proposta de abrir aos domingos será discutida em assembleia. É um assunto assim muito recente, a empresa não passou para a gente qual a decisão que foi tomada. Mas assim, em relação à minha opinião, eu como família vejo assim, meio que ruim, entendeu? Mas, por outro lado, eu tenho que olhar como comerciante também, né? Então não sei, é uma coisa assim que está muito recente, não tem nem como opinar ainda. Entre os consumidores, as opiniões se dividem. Concordo 100%, porque pelo menos para a gente que é empresário e não tem tempo, fica muito difícil. E aí realmente até o sábado, pelo menos no meu caso, no caso do meu marido, a gente trabalha. Então para a gente é muito difícil. Quando a gente tem o tempo para poder estar administrando as coisas particulares da gente, a gente não tem essa liberdade de ter as coisas abertas, né? Eu sou contra, né? Porque todo mundo tem direito de descanso. Da mesma forma que nós que trabalhamos fora do supermercado tem direito a descanso, eles também têm. Tem que ter vida, lazer. Sai daqui 10 horas da noite praticamente, não tem vida. Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que o funcionário tem direito ao descanso aos domingos, né? Plenamente a favor. Por quê? Porque o consumidor tem direito de escolher. Eu sei que os trabalhadores também têm que ter direito à folga, mas as folgas se escalona, né? Se faz a escala e o consumidor tem todo o direito de ter o supermercado aberto aos domingos. Eu não sou contra. O seguinte é esse, às vezes muita gente trabalha em semana, no domingo quer aguardar o domingo, né? E aí é obrigado a trabalhar, o empregado, né? Então, nesse ponto eu sou contra, né? Agora, em outros pontos é bom, às vezes, você trabalha semana toda, não tem tempo, vai no supermercado e compra uma coisa que precisa comprar também, né? O presidente do sindicato, que representa os empresários do setor em Linhares, João Luiz Dorigueto, não pôde gravar a entrevista, mas por telefone explicou que, mesmo aceita pelos comerciantes, a proposta ainda terá que ser negociada com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. O dono de um sítio em Uruçuquara, no limite entre os municípios de Linhares e São Mateus, acionou a polícia nesta semana para pedir a retirada de pessoas que estariam demarcando lotes em sua propriedade. A área, que é de preservação permanente, começou a ser ocupada há alguns dias. Boa parte da vegetação nativa foi retirada pelos invasores que chegaram a atear fogo no local. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA, disse que orientou o dono da área a buscar na justiça a reintegração de posse. Já o IDAF argumentou que aguarda essa reintegração e a identificação dos possíveis infratores para a adoção das medidas cabíveis. Segundo o IDAF, caso seja identificado o desmatamento ilegal, a área deverá ser embargada para recuperação, afirma o órgão. A nova sede da Prefeitura de Linhares será oficialmente inaugurada nesta quinta-feira, dia 10, às 9 horas da manhã. O prédio, que pertence ao município, passou por uma reforma e irá abrigar mais de 20 órgãos da Prefeitura, entre secretarias e departamentos. Segundo a Prefeitura, o novo espaço irá gerar uma economia aos cofres públicos da ordem de R$ 800 mil por ano.
Toda quarta-feira, você já sabe, tem a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos conferir. O Conselho de Administração da empresa multinacional Minerva Foods aprovou a compra do Freeza Frigorífico Rio Doce por cerca de 205 milhões de reais, segundo o comunicado que foi divulgado na última segunda-feira. Esse valor será acrescido do capital de giro, que no final do ano passado era de 45 milhões de reais. O preço de aquisição será parcelado, com 50% do montante pago na data de fechamento da operação e o restante em 3 parcelas anuais consecutivas. A transação ainda está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, o CAD. Após concluída, a Minerva Foods terá capacidade total de abate de cerca de 19 mil cabeças de gado por dia, em 9 estados no Brasil e também no Uruguai, Paraguai e Colômbia. Com 6 unidades frigoríficas no Brasil, localizadas em Colatina, aqui no Espírito Santo, Nanuque, Teixeira de Freitas e Niterói, a Freeza exportou no ano passado 33% do volume total negociado. Então está aí a Minerva Foods comprando o frigorífico Freeza aqui do nosso estado. Fica 2 sentimentos, um pelo lado negativo, que é a venda de uma empresa capixaba, mas por outro lado, o aspecto positivo que fortalece a presença no mercado internacional da carne do Espírito Santo. Ok, Franco, obrigado pela participação. Até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta em toda a região. A previsão é de uma quinta-feira de sol pela manhã e chuva à tarde. Em Linhares, temperaturas entre 18 e 30 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 34. São Mateus, variação entre 18 e 31. Em Vitória, a mínima prevista é de 22 e a máxima 32 graus. Já, depois do nosso intervalo, com a chegada da chuva, aumenta também a produção de leite aqui na região. Mas depois do intervalo nós já voltamos. Pecuaristas da região comemoram o aumento da produção de leite do rebanho. A chuva que vem caindo no norte do estado, aos poucos, está devolvendo o vigor à vegetação usada para alimentar o gado. Chega a dar gosto ver o pasto assim verde, bem diferente de alguns dias atrás. Consequência da chuva que vem caindo na região. Alívio para os produtores de leite, que agora voltaram a ter alimento para o gado. Depois dessa chuva agora que está caindo, ela deu uma melhorada pela melhoria da pastagem, né? A elevação é pequena, né? Porque para cair é muito rápido, mas 10 a 20% no máximo. Mas alguns meses atrás foi um período muito crítico, muita gente parou de produzir leite e quem continuou, quem teve condições de se manter na atividade, perdeu muito com a queda da produção. Segundo Paulo César, a queda na produção durante a seca prolongada chegou a 40%. Ele, que tem um rebanho de 85 animais, conseguiu manter-se no mercado. E olha que ele pensou em desistir. Sem água, a gente não tem como trabalhar com piquete rotacionado, não tem como molhar a pastagem, né? E a pastagem não cresce o suficiente para poder alimentar o gado. Nesta fazenda, aqui no município de Linhares, a produção chega a 850 litros de leite por dia, uma média de 18 litros por animal. Olhando assim, a produção é considerada excelente, se for analisar alguns fatores, como principalmente a longa estiagem que atingiu o Espírito Santo nos últimos meses. Só que agora, a preocupação dos produtores rurais é com o preço do litro de leite. No último mês, por exemplo, os laticínios pagaram ao produtor em torno de R$ 1,30 pelo litro do leite. O preço caiu bastante para o produtor rural, né, devido à importação de leite do Uruguai, né, isso fez com que o preço fosse lá para o chão. Isso aí, e os nossos custos de produção é muito mais alto que os custos de produção do Uruguai. A gente produz o leite aqui um pouco mais caro do que lá por causa dos insumos, questão de imposto, né, uma série de fatores que fazem com que a gente produza um leite mais caro do que eles. Por um lado, os produtores perdem com a baixa do preço, mas por outro, quem ganha são os consumidores. O leite de caixinha, por exemplo, pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00. O percentual de proteína, de sólidos totais, não é a mesma coisa. Você reconstruir o leite, como é o caso desse leite que vem de fora. Ele perde muitos nutrientes importantes. Agora os produtores estão na expectativa. Caso a chuva continue a cair, a produção tende a melhorar ainda mais.
Em relação ao mercado, a União de Produtores conseguiu fazer com que o governo brasileiro impedisse a alta da importação. Já o aumento do preço do leite ainda é incerto. Bom, esse já é o segundo mês de queda no preço do leite para o consumidor final. A tendência, segundo especialistas, é de que com a continuidade da chuva e a recuperação das pastagens, a produção aumente ainda mais, provocando mais queda nos preços. Que bom, né? Bom, agora vamos falar do café. Vamos ver como o mercado fechou nesta quarta-feira. Arábica tipo 6, R$ 539 a saca. Arábica 7, R$ 494. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 531 a saca. Agora a gente confere as informações do nosso esporte com Altemar Félix. A dupla linharense de vôlei de praia Matheus Eduardo e Wesley Castiglione, do Centro de Treinamento de Vôlei Kelly Bonicenha, Escola Estadual Emídio Macedo Gomes, já viajou para Paraíba, onde representa Linhares e o Estado do Espírito Santo na final nacional dos Jogos Estudantis da Juventude. São os Jogos Escolares da Juventude, né? A treinadora da dupla, Kelly Bonicenha, já embarcou os meninos, mas permanece na capital. Kelly foi eleita a melhor árbitra do Campeonato Estadual de Vôlei e amanhã, às 19 horas, ainda vai ser homenageada em virtude do Dia dos Treinadores, numa indicação do deputado estadual por Linhares, Luiz Durão. Bem, o restante da delegação de vôlei juvenil, porque a faixa etária é 15 a 17 anos, de Linhares, embarca na véspera do feriado, dia 14 de novembro, para Paraíba, com mais 10 integrantes. Todos vão disputar a final nacional dos Jogos Escolares da Juventude. Até o próximo dia 20. Então, vamos torcer. Valeu, Altemar. Obrigado pela participação e até o próximo Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, confira uma entrevista com o novo pastor da Igreja Batista Memorial de Linhares, a Ederson Monteiro. Depois do intervalo, nós já voltamos. Bom, pessoal, estamos de volta com o Sim Notícias e hoje nós vamos conversar com o pastor Edson Monteiro, que acaba de assumir como pastor dirigente da Igreja Batista Memorial de Linhares, substituindo o pastor Ney. Tivemos por aqui também durante muitos anos, durante 13 anos, o pastor Edson Klitsk, que fez um belo trabalho, e agora o pastor Edson assumindo. Aliás, uma festa bonita no último sábado com a sua posse, hein, pastor? Foi um tempo muito, muito especial. Nós tivemos ali um grupo, inclusive, de Vitória, vindo um ônibus de Vitória, pessoas aqui da região. Tivemos aproximadamente umas 500 pessoas ali, foi uma grande festa. Agora, o senhor trabalhou durante vários anos lá em Jardim Camburi, em Vitória. Isso, fui membro, né, da PIB-JC, na PIB de Jardim Camburi, né, 12 anos. Olha só. Né, mas como pastor de tempo integral, então nos últimos 4 anos, lá na Igreja Batista em Jardim Camburi. E como é que o senhor está encarando esse desafio, né, já assim, nesses primeiros dias aqui em Linhares? Sim, está sendo um tempo muito legal, muito bacana, um tempo importante, relevante. Linhares é uma cidade muito boa de se viver, de se morar, né? Uma cidade relevante no contexto do nosso estado. Então, vir para Linhares, para a gente, foi uma alegria. Foi uma alegria, sem dúvida. Bom, o pastor Edson estava nos confidenciando aqui que ele, na verdade, é natural de São Gabriel da Palha, não é isso? Isso, São Gabriel da Palha. Nosso município vizinho aqui, né, bem pertinho. Isso, é bem próximo. A família, né, toda de São Gabriel da Palha. Mas já estou há 17 anos em Vitória. Bom, aqui eu imagino que o senhor está se sentindo em casa já. Sim, já. O povo linharense é um povo muito receptivo, é um povo muito carismático, amoroso. Os próprios membros da igreja têm deixado a gente muito à vontade. E a cidade é uma cidade muito boa de morar. Inclusive meus 2 filhos estão gostando bastante. Que bacana. Bom, pastor, no próximo ano, a gente, né, já vai estar celebrando aí, vai estar se comemorando os 500 anos da reforma, né? Como é que o senhor avalia o contexto evangélico, cristão, né, no Brasil e no mundo inteiro nos nossos tempos? Então, o cenário cristão nos últimos 500 anos, ele sofreu muitas mudanças desde a reforma protestante, né? Hoje nós estamos num contexto muito mais contemporâneo, dinâmico, onde de certa forma o cristianismo, as igrejas, elas têm que responder a esse tempo que nós vivemos, que é um tempo onde as coisas estão muito mais avançadas, corridas,
o ser humano já tem uma vida muito mais agitada, né? Então o cristianismo ele passou ao longo desses anos então por muitas, não sei se adaptação, mas de alguma forma mudanças dentro essas nuances aí, né? nuances, sem perder a sua essência, sem dúvida, sem perder os valores e as bases que nós aprendemos pelas escrituras sagradas, mas de certa forma o cristianismo, a igreja, ela precisa se contextualizar. Entendi. E é isso que tem acontecido nos últimos 500 anos ao longo do mundo e também no Brasil. Né? Pois é, a gente percebe, né, das igrejas cristãs, até de modo geral também, né, incluindo a igreja católica, com a tecnologia que se chegou, né, a gente vive um mundo de interação assim imediata, né? Sim. Que a própria igreja, ela também tem se aproveitado desse espaço para levar a palavra, né? Os meios de comunicações, o meio de comunicação é uma oportunidade fantástica de você expandir a palavra, o reino de Deus, a lugares que de repente você nunca vai colocar o pé fisicamente. Entendi. Mas pela internet, pelas redes sociais, você pode hoje transmitir um culto online para o mundo inteiro, né? Você pode ter informações atualizadas em fração de segundo, você está rodando com essa informação no mundo inteiro. Muito imediato, né? Exatamente. Então isso facilita, e eu penso, a minha opinião com relação a isso, que a igreja ela precisa também ser uma igreja atual. Precisa ser uma igreja contemporânea, contextualizada, as ferramentas e utilizar isso da melhor forma possível em favor da sua causa. Pois é, a gente vive um mundo assim também de muitos debates sobre diversos assuntos, mas a gente vê que a igreja bate muito nessa tecla da questão da família, né? Esse é o fundamento mesmo? Exatamente, Cláudio. Eu penso que esse é um tema que deve estar frequentemente nas nossas pregações, nos nossos ensinos, nas nossas conversas, porque na verdade a família é a base de tudo. Os maiores problemas sociais que nós temos hoje no Brasil e no mundo, ele decorre de problemas primeiro na família, problema de desestrutura familiar que de alguma forma alcança a sociedade, e os problemas estão aí por causa da estrutura. Então aí a igreja ela tem um papel extremamente importante, relevante, para tratar sobre esse assunto, até porque como igreja nós acreditamos nessa instituição chamada família. Pois é, pastor, e falando em família, a gente vive um sério problema social, né? É a questão das drogas. Sim. Como é que trabalhar, por exemplo, a juventude, né, que está tão aí alheia, né, e enfim, envolvida nesses problemas tão sérios? Sim, esse é um assunto urgente. Porque, na verdade, esse é um assunto que não está mais somente nas grandes cidades, nas metrópoles, nas capitais. Na verdade, isso hoje é problema de cidades muito menores, inclusive que Linhares, que enfrentam problemas com relação a drogas. O senhor acha que esse problema aí está exatamente naquilo que a gente falou da questão das famílias? Exatamente. É a desagregação mesmo? É isso que eu ia falar. Esse problema decorre de um problema de falta de estrutura na família. A gente entende que a busca pela droga, a busca por caminhos, né, como esse, é uma busca para neutralizar ou adormecer problemas que a pessoa tem dentro de si. E boa parte desses problemas decorre de alguma desestruturação familiar, né? Então, eu entendo que o trabalho com relação às drogas e outros trabalhos, ele precisa ser muito mais preventivo do que corretivo. A gente, claro, precisa corrigir o problema, precisa atuar no problema. Mas se gasta muito, não só financeiramente, mas de tempo, de recursos humanos, em corrigir. E às vezes a gente não investe tanto para prevenir o problema. Seria ir lá na raiz do Exatamente, do porque você faz um trabalho mais eficaz, né? Faz um trabalho na base do problema e você depois pode ter um investimento menor na correção do problema. Tá certo. Pastor, a gente nota, assim, por parte das denominações religiosas das mais diversas e outras entidades, um trabalho, às vezes até meio que isolado com relação a esse problema e a outros problemas que a nossa sociedade vive. Como é que o senhor pretende trabalhar? O senhor pretende buscar parcerias e estar junto com outras igrejas também nesse contexto? Sem dúvida. Eu penso que a igreja, né, de forma geral, ela precisa estar inserida na sociedade, na comunidade e participar dos problemas e dos desafios que essa sociedade tem. Então, eu entendo que a igreja que eu faço parte, que eu lidero, que é a Igreja Batista Memorial, ela precisa fazer um trabalho em conjunto, juntar forças
com todas as instituições religiosas ou não religiosas, mas que têm um objetivo único de tornar a sociedade, a comunidade, um lugar melhor de se viver, né? Eu penso que, eu estou conhecendo ainda Linhares, estou ainda me situando, mas eu entendo que Linhares, como qualquer cidade, ela tem os seus problemas e os seus desafios. Verdade. Então, eu poderia atuar e atacar esses problemas sozinho, poderia fazer isso, mas vou ganhar muito mais força e vou conseguir alcançar mesmo, mais, se eu juntar com as outras igrejas e instituições que têm esse mesmo objetivo. Então, sem dúvida, a Memorial ela já tem esse perfil e ela vai continuar sendo uma igreja para a cidade. Que bacana, estou conversando aqui com o pastor Edson Monteiro, né, que acaba de assumir as funções de pastor geral ali da Igreja Batista Memorial. Só para a gente finalizar, pastor, muito se fala na sua igreja das células. Como é que funciona essa questão das células na igreja evangélica? Então, na verdade, é uma ferramenta que nós utilizamos e muitas igrejas no Brasil e no mundo utilizam essa ferramenta como uma ferramenta de tirar um pouco a ideia de culto dominical. Somente eu vou à igreja no domingo, ou eu me encontro com os meus irmãos no domingo. É a ideia da igreja na casa. Entendi. É você tirar um pouco a ideia da estrutura religiosa num endereço único e você expandir, então, essa estrutura para as casas. É uma igreja comunidade, onde os membros estão participando e vivenciando o evangelho no dia a dia da semana, onde eu posso me encontrar com meu irmão na casa dele, tomar um café, bater um papo e compartilhar questões que dizem respeito ao reino de Deus. Então são pequenos grupos, né, que são organizados, onde tem uma liderança, e esses pequenos grupos estão espalhados por toda a cidade. Imagino que tenha dado um bom resultado, esteja dando um bom. Muito, porque é uma estrutura muito informal, é uma estrutura leve e é uma estrutura muito atrativa para aquelas pessoas que às vezes não querem ou não têm oportunidade de estarem num culto no dia domingo, mas pode estar na sua casa, tomando um café e compartilhando a palavra de Deus. Sem dúvida. Bom, não poderia deixar de escapar também, pastor, eu queria que o senhor, em rápidas palavras, deixasse assim o seu posicionamento, a sua opinião com relação. A gente vive aí um momento de mudanças, de propostas de mudanças na educação básica, no ensino médio. Fala-se muito do ensino religioso, muitos criticam, outros são a favor, outros contra. Como é que o senhor vê toda essa discussão? Sim, essa é uma discussão muito complexa, sabe, Cláudio? Tem muitas vertentes e muitas possibilidades nesse assunto. Mas eu entendo que os ensinos e os valores e os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus são valores e princípios para a vida, que não tem nada a ver somente com a religião, não tem nada a ver somente com uma prática religiosa, mas tem a ver com conduta, com valores, com ética, né, que eu posso aplicar então em todas as esferas da sociedade. Então, se eu tenho um ensino assim, que pode ajudar um adolescente, um jovem, um adulto a ser um ser humano melhor, um pai de família melhor, um profissional melhor, por que não utilizar dessa ferramenta também na estrutura de ensino? Então eu acredito, apoio e entendo que pode ser e deve ser uma ferramenta utilizada pela estrutura de ensino para ajudar, na verdade, a formar pessoas de caráter. Porque a escola, o ensino, ele tem também esse papel, também tem essa responsabilidade de formar cidadão para o mundo, para a sociedade, formar cidadão com caráter, com princípios e valores. E é exatamente isso que o Evangelho ensina, exatamente isso que a Bíblia ensina para a gente. Então, tá certo. Obrigado pela sua vinda, viu, pastor? Obrigado você, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os telespectadores. Nós viemos para cá, para Linhares, para somar, para contribuir, para unir forças para o bem da nossa cidade. Eu estou falando da nossa cidade porque eu já estou mesmo vivenciando aqui o dia a dia da cidade. Estou aqui para somar e agradeço todo o carinho que eu já tenho recebido nas ruas, com algumas pessoas, né? Compartilhando. Então tem sido muito legal. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos. Tá certo, é um prazer. Bom, eu conversei com o pastor Edson Monteiro, repito, né, acabou de assumir aí o comando, né, a direção da Igreja Batista Memorial aqui de Linhares. Bom, minha gente, e assim nós vamos encerrando esta edição. Você pode interagir conosco, deixar seu recadinho, participar conosco no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares, rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube e pode falar conosco através deste telefone da redação. É o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.